Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo de O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Vamos agora à evocação do Senhor Jabor. Vamos lá então. Diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Bassey, Haute-Marne, e falecido em Bruxelas de um ataque fulminante de apoplexia no dia 27 de outubro de 1861, aos 69 anos. 1. O Sr. Jabor fora presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Pretendíamos evocá-lo na sessão do dia de 8 de novembro, quando ele, antecipando-se ao nosso desejo, deu espontaneamente a seguinte comunicação: aqui estou, eu que iríeis evocar, pois desejo manifestar-me primeiro através deste médium, cuja assistência vinha pleiteando até agora sem sucesso. Quero inicialmente vos falar acerca de minhas impressões no momento da separação da minha alma. Senti um abalo inaudito. Lembrei-me subitamente do meu nascimento, de minha juventude e de minha idade madura. Minha vida inteira reproduziu-se nitidamente em minha lembrança. Senti apenas um intenso desejo de encontrar-me nas regiões reveladas por nossa amada crença. Acerenou-se em seguida toda essa agitação. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus queridos amigos, quanta alegria ao livrar-me do peso do corpo! Que contentamento pode abranger o espaço! Não imagineis, contudo, que me tenha transformado subitamente em um eleito do Senhor. Não, estou entre os espíritos que tenho aprendido um pouco, devem ainda muito aprender. Não tardou para que me lembrasse de vós, meus irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, envolvendo-vos com meus melhores votos. Quereis saber quais espíritos receberam-me e quais foram minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que nós evocamos, todos os irmãos que partilharam nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Dediquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a rejeitar toda a afirmação errônea, pronto, enfim, para ser o arauto da verdade no outro mundo, tal como fui no vosso. Jabor. Então aqui nós podemos perceber que ele vem agradecer a evocação, vem agradecer a comunicação e falar sobre as suas impressões quando ele se encontrou no mundo espiritual, já liberto do corpo. Passou por certa agitação, mas que encontrou paz e se encontrou e estava junto de todos aqueles que, enquanto ele estava encarnado, auxiliando também nos trabalhos, participavam com eles. E ele estava junto de todos aqueles. E aí ele diz também, vamos frisar bem: não imagineis, contudo, que me tenha transformado subitamente em um eleito do Senhor. Não estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, devem muito ainda aprender. Ou seja, nós não vamos simplesmente chegar no plano espiritual perfeitos. Não, nós seremos aquilo que somos aqui, enquanto ainda no corpo físico. Portanto, por mais que sejamos falhos, nós todos temos defeitos e muito o que aprender, precisamos procurar vencer o máximo que pudermos a nós mesmos, a nós mesmas, para que possamos progredir e termos uma melhor passagem, uma melhor
melhor dizendo, um melhor desenlace do corpo físico. Nota de rodapé, 164. Alusão ao espírito Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia do funeral do Sr. Sansão. Vide Revue Spirit, Revista Espírita, maio 1862, página 132. Nota do autor. E vamos aqui ao item 1. Enquanto encarnado, recomendou-nos o Senhor que invocássemos quando houvesse deixado a terra. Nós o fazemos, não somente para atender a seu desejo, mas principalmente para renovar-lhe o testemunho de nossa bem grande e sincera simpatia, e também no interesse de nossa instrução, uma vez que o Senhor, melhor que ninguém, está em condições de nos proporcionar os esclarecimentos exatos sobre o mundo em que se encontra. Ficaremos dessa forma felizes se anuir em responder a nossas perguntas. No momento, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo. Não percebo sua expressão através dos ouvidos, o que constitui um grande progresso. Então, eles manifestam a ele o desejo de o evocar, de ter as respostas e explicações de forma mais concreta, uma vez que ele já estava no plano espiritual, e ele então manifesta que percebe, através da vibração e através da emanação do pensamento, a veracidade do que eles dizem para ele. 2. Para fixarmos os conceitos sem divagarmos, perguntamos inicialmente: em que lugar o Senhor aqui se encontra e como o veríamos, caso pudéssemos vê-lo? Resposta: estou próximo ao médium. Haveríeis de me ver sob a aparência de Jobar, que se sentava à vossa mesa, uma vez que vossa visão, enquanto mortais, ainda restrita, somente permite ver os espíritos sob a sua apresentação mortal. 3. Teria o Senhor a possibilidade de tornar-se visível para nós? E caso não o puder, o que a isso se opõe? A resposta: a aptidão, que varia de acordo com cada pessoa. Um médio vidente poderia ver-me, os outros não. 4. Esse lugar é o mesmo que o Senhor ocupava quando vivo, quando assistia às nossas sessões e que lhe reservamos. Portanto, aqueles que ali o viram podem imaginá-lo, vendo como é agora. Se não está ali com seu corpo material, está com seu corpo fluídico, que tem a mesma forma, ou seja, o perispírito. Se não o vemos com os olhos do corpo, vemo-lo com os do pensamento. Se o Senhor não pode comunicar-se pela palavra, pode fazê-lo pela escrita, com a ajuda de um intérprete. Nossas relações com o Senhor não estão, portanto, de modo algum interrompidas por sua morte, e podemos conversar tão fácil e completamente quanto outrora. É assim mesmo que acontece? Eles questionam a ele, e ele responde: sim, e já o sabeis há muito tempo. Ocuparei este lugar muitas vezes, mesmo sem o vosso conhecimento, porque meu espírito habitará entre vós. Chamamos a atenção para esta última frase: meu espírito habitará entre vós. Nas presentes circunstâncias, não se trata apenas de uma figura de linguagem, mas de uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos proporciona acerca da natureza dos espíritos, sabemos que um espírito pode estar entre nós, não apenas pelo pensamento, mas pessoalmente, por meio do seu corpo etéreo, perispírito, que o torna uma individualidade distinta. Dessa forma, o espírito pode habitar entre nós depois de morto, também como quando
vivia ainda em seu corpo. Ainda melhor, aliás, por quanto pode vir e ir como lhe aprouver. Temos assim uma multidão de acompanhantes invisíveis, indiferentes uns e outros que nos ligam pela afeição. A estes últimos, sobretudo, é que se aplica esta frase. Eles habitam entre nós, que podemos assim traduzir. E eles nos assistem, inspiram e protegem. Desculpem. 5. Não faz muito tempo que o Senhor se sentava nesse mesmo lugar. As condições em que agora se encontra parecem-lhe estranhas? Que efeito lhe traz essa tal mudança? Resposta. Essas condições não me parecem estranhas, porque meu espírito desencarnado desfruta de uma lucidez que não permite incerteza acerca das questões sobre o que pondere. 6. Lembra-se de haver estado nessa mesma situação antes da sua última existência? Teria alguma coisa mudado? Resposta. Recordo-me de muitas existências anteriores e percebo que melhorei. Vejo e compreendo aquilo que vejo em minhas encarnações precedentes, como o espírito perturbado somente atentava para as faltas terrestres. 7. Lembra-se de sua última encarnação, a que precedeu a existência do Sr. Jobar? Resposta. Em minha penúltima existência fui um operário mecânico, atormentado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar-me em meu ofício. Realizei como Jobar os sonhos do pobre operário e louvo a Deus cuja bondade infinita fez germinar a semente da planta por ele depositada em minha mente. 8. O Senhor já se comunicou em outro lugar? Resposta. Comuniquei-me um pouco apenas. Em vários lugares um espírito tomou o meu nome. Algumas vezes eu estava perto dele, sem poder comunicar-me diretamente. Minha morte é tão recente que sou ainda vulnerável a certas influências terrestres. É preciso que haja uma perfeita afinidade para que eu possa exprimir meu pensamento. Em breve poderei agir indistintamente, mas não posso fazê-lo ainda agora. E repito. Desculpe, quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados. E muitos espíritos apostam-se a assumir-lhe a individualidade. Foi o que aconteceu comigo em várias circunstâncias. Asseguro-vos que logo após a libertação, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médio de sua preferência. 9. Pode ver os espíritos que aqui conosco estão? Vejo sobretudo Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito da verdade, planando no espaço. A seguir, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, pressurosos e cordiais. Sede felizes, amigos, porque boas influências vos resguardam das calamidades do erro. 10. Quando vivo, o Senhor partilhava a opinião que foi emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que teriam sido agregados em conjunto. Tem ainda essa convicção? Resposta. É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua gradual formação. A Terra, como outros planetas, teve sua vida própria. E Deus não necessitou dessa grande desordem, ou de tal agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Pensava o Senhor também que os homens podiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado
e que o gênero humano foi trazido dessa maneira para a Terra? Resposta: ilusão de minha imaginação, que sempre excedia o alvo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, já sofri muito reexaminando as ilusões com as quais alimentei meu espírito, mas não vos iludais a esse respeito. Aprendi muito e hoje posso dizer que minha inteligência, pronta para assimilar vastos e diversos estudos, havia guardado de minha última encarnação o gosto pelo maravilhoso e pelo misterioso, aurido na imaginação popular. Ocupo-me pouco ainda de questões puramente intelectuais, tal como a compreendeis. Como poderia fazê-lo deslumbrado, arrebatado como estou pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Somente o vínculo do Espiritismo, mais poderoso do que vós, homens, podeis conceber, pode atrair meu ser em direção a esta terra de que me desligo, não com alegria, pois seria uma crueldade, mas com profundo reconhecimento da libertação. Desculpa. Quando da subscrição aberta da Sociedade em Prol dos Operários de Lyon, em fevereiro de 1862, um membro contribuiu com 50 francos, 25 dos quais em meu próprio nome e outro em nome do Sr. Jobard, que deu a seguinte comunicação a respeito do assunto. Fico lisonjeado e agradecido por não ter sido esquecido entre meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos fez a oferta, que vos teria feito eu, caso ainda estivesse habitando o vosso mundo. Nem em que agora estou, não há necessidade do dinheiro. Foi necessário, portanto, recorrer à bolsa da amizade, para dar prova concreta que me comove com o infortúnio de meus irmãos de Lyon. Corajosos trabalhadores que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, quando deveis crer que a caridade não é uma palavra em vão, porque pequenos e grandes vos mostraram, simpatia e fraternidade. Estais na grande estrada humanitária do progresso. Que Deus possa nela vos conservar e que possais ver os ditosos, sustentar-vos aos os espíritos amigos. E a vez de triunfar. Começo a viver espiritualmente, mais sereno e menos perturbado, pelas evocações que sobre mim desaguam em toda parte. A moda reina entre os espíritos. Quando a moda Jobard deu lugar a outra mesa, e eu houver caído no humano, pedirei aos amigos verdadeiros assim, considerados aqueles cuja inteligência não esquece, que me evoquem. Aprofundaremos então as questões tratadas de forma superficial. E vosso Jobard, completamente transfigurado, poder-vos-á ser útil como desejo de todo o coração. Jobard. Após os primeiros tempos dedicados a tranquilizar seus amigos, o Sr. Jobard comunicou-se entre os espíritos que trabalham ativamente pela renovação social, aguardando seu próximo retorno entre os encarnados, quando nela participará mais diretamente. Tem frequentemente transmitido desde então à Sociedade de Paris, de que permanece membro, comunicações de incontestável superioridade, sem afastar-se da originalidade e dos espirituosos gracejos que constituíam a marca de seu caráter, permitindo que seja reconhecido, mesmo antes de assinar o seu nome. Então nós podemos perceber aqui toda a retribuição da amizade, a gratidão que ele sentia de estar sendo invocado, não ter sido esquecido por aqueles que ele queria tão bem, e a felicidade
de estar junto de espíritos tão elevados, por conta do seu mérito, de ter progredido espiritualmente a este ponto de tornar isso possível. Vamos nós também nos esforçarmos para que sejamos nós também, no amanhã, a estarmos sendo colocados junto de espíritos tão nobres e tão felizes e ter a alma tão em paz e não sermos esquecidos, certo? Bom, este foi o estudo de hoje. Na próxima etapa, no próximo vídeo, nós estaremos estudando, melhor dizendo, a comunicação de Samuel Philip, certo? Que possamos continuar juntos aqui buscando este estudo, sempre com muito carinho, com muita paz e com muito amor. Aqueles que não assistiram os vídeos anteriores, que possam assim estar buscando aqui na playlist O Céu e o Inferno. Um forte abraço para você. Desculpe, que os bons espíritos nos guiem e Jesus nos abençoe. E até a próxima.